Lara não conseguia dizer ao certo em que momento deixou de ser uma esposa amada e passou a ser apenas um equipamento doméstico funcional, autodidata e conveniente, garantindo conforto total ao marido, Boris. Naquela noite, tudo se repetia com uma constância assustadora. Patetinha, o que temos para o jantar? Perguntou o homem em voz alta, assim que entrou no apartamento e viu as botas da esposa arrumadas na sapateira. A jovem, com uma bacia cheia de roupas recém-retiradas da máquina de lavar, passou ao lado do marido que acabava de chegar do trabalho e expressou sua indignação. Escuta, Boris, já te pedi 1000 vezes para não me chamar de patetinha. Me sinto uma idiota de desenho animado. Aposto que você também não ia gostar se eu começasse a te chamar de boribobo, né? Ela então lançou um olhar para a bacia que carregava. E aliás, você prometeu hoje de manhã que ia estender tudo isso aqui. Amor, eu me enrolei, não deu tempo, respondeu o homem num tom bajulador. Olha, não fica brava. É que além daquele mingau que você fez de manhã, eu não comi mais nada o dia inteiro. Tô morrendo de fome. Lara suspirou. Só para constar, eu também nem consegui tomar café da manhã hoje. Então, quem está com mais fome entre nós dois, a gente ainda tem que ver. Se quiser, eu posso preparar um ovinho rápido agora, mas daqui uns 10 minutos os rolinhos já devem estar prontos. Já fiz os pedidos, não tenho forças nenhuma hoje para cozinhar. Ótimo! Culinária japonesa é uma opção mais adequada para o jantar do que ovo frito. Espero que você tenha pedido uma porção extra dos meus favoritos. Sim, respondeu Lara. Ao ver o aceno de cabeça da esposa, Boris lhe mandou um beijo no ar e se trancou no banheiro, sem sequer oferecer, naquele momento, consertar a falha e cumprir a promessa feita de manhã. Lara, suspirando novamente, foi até a varanda. Precisava estender as roupas. Afinal, ela se esforçava ao máximo para não se deixar levar pelo humor sombrio do outono, mas os pensamentos em sua cabeça eram dos mais desanimadores. Embora tivesse se passado pouco mais de um ano desde o casamento, o relacionamento já havia se tornado excessivamente estável, quase como de bons vizinhos, mas de forma alguma apaixonado. Preciso preparar uma reviravolta, alguma surpresa romântica, decidiu Lara. Hoje, infelizmente, não daria. Mas amanhã, ela se esforçaria. Com certeza ele iria ao clube logo cedo, e nesse tempo, ela prepararia algo gostoso, se arrumaria e tentaria devolver a vida conjugal à antiga ternura. No entanto, o plano de Lara não estava destinado a se concretizar. Manejando habilmente os hashis, Boris esvaziou 2 potes de sushi, e enquanto decidia qual tipo de rolinho comer em seguida, anunciou. Lara, minha mãe me ligou hoje. Reclamou que a gente esqueceu completamente dela, que a deixamos de lado. Disse que só o trabalho tem salvado ela. Se não fosse por isso, depois da morte do papai, ela se sentiria totalmente inútil. Lara quis lembrar ao marido que aquela crítica era totalmente injusta. Afinal, eles tinham dado a Teresa uma cachorrinha para animá-la, e até tinham ido visitá-la na terça-noite. Mas ela não teve tempo nem de abrir a boca. Boris emendou com uma notícia surpreendente, que virava tudo de cabeça para baixo. Fiquei com tanta vergonha do nosso comportamento que convidei a mamãe para passar o fim de semana aqui com a gente. Desde que o papai morreu, ela anda quase sempre melancólica. Acho que mudar de ambiente vai fazer bem para ela. Você entende, né? Mãe é sagrada. Não podia fazer diferente. A dona Teresa aceitou? Perguntou Lara, que tinha uma relação confusa e ambígua com a própria mãe. No fundo, desejava de todo o coração ouvir um não. Mas Boris, engolindo mais um rolinho, respondeu animado. Claro. Combinamos que amanhã, logo depois do clube, eu passo na casa dela, pego ela e a Kylie e trago as duas para cá, perto da hora do almoço. Você vai ter tempo de preparar tudo direitinho, porque ela queria ainda passar em algumas lojas no caminho. Lara mal conseguiu conter o suspiro de mágoa e frustração. Boris nem sequer achou necessário conversar com ela. Simplesmente a colocou diante de um fato consumado. E pronto. Que girasse em torno dele. Afinal, era a esposa. Ela já conseguia imaginar exatamente como as coisas se desenrolariam. Agora o marido comeria até se fartar, quer dizer, os rolinhos. Depois tomaria calmamente seu chá verde recém-preparado e se afundaria no sofá para assistir alguma comédia, como sempre fazia nas noites de sexta-feira. Enquanto isso, ela teria que arrumar todo o apartamento, pensar no que preparar para o fim de semana,
além de como entreter a sogra. Claro, isso não seria problema, se não tivesse vindo em péssima hora, a ponto de causar enjoo. Todo o plano de retomar a conexão com Boris havia sido por água abaixo. Somava-se a isso o cansaço acumulado da semana, e acima de tudo, a própria personalidade da visita, que já bastava para arruinar o humor de Lara. A breve experiência de vida conjugal não apenas sugeria, mas gritava em alto e bom som. O que viria não seriam fins de semana agradáveis entre pessoas queridas, mas verdadeiras disputas de ironias. E sem dúvida, Teresa Martins ganharia todos os prêmios se existisse um campeonato de humilhação com comentários sarcásticos. O pior era que suas frases, capazes de fazer chorar, eram ditas num tom tão amigável que, para quem ouvia de fora, parecia até que Lara estava exagerando. Mas por que essa nora está tão irritada? Precisa cuidar dos nervos, se comentários tão inocentes já a desequilibram. Diretamente, a sogra nunca ofendia nem criticava de forma explícita, mas sabia exatamente onde apertar para causar desconforto. A estreia do espetáculo de ironias aconteceu logo no casamento. E no início, Lara reagiu de forma intensa à provocação. No meio da festa, Teresa Martins comentou com ar de compaixão, em tom aparentemente baixo, mas suficientemente alto para ser ouvido por todos ao redor, que sentia muito pela pobre noivinha. Meu filhinho encontrou uma moça tão boa, inteligente, bonita. Não é culpa dela que tem esse problema com modos. Ninguém teve tempo ou capacidade para educá-la com carinho. Ai, a história é tão triste que dava até uma novela. Imaginam? A mãe da Lara simplesmente trocou a filha por um amante. Fez o divórcio, deixou a menina com o pai e foi embora do país com o primeiro amor da juventude. Vejam só como a vida é. Uma mulher dessas, capaz de colocar os próprios impulsos acima da família. Nem para vir ao casamento da filha ela apareceu. E aquela mulher que está sempre ao lado do pai da noiva, não é a mãe dela? Perguntou a interlocutora de Teresa. Não, é a madrasta. Beatriz Antunes Fernandes. Uma mulher muito bem resolvida, até simpática demais, se quer saber. Ah, entendi. Achei que fosse mãe, pela proximidade. Que nada. A mãe verdadeira, essa sim, sumiu do mapa. A Lara chama a madrasta de Bia, de forma carinhosa. Mas, vamos combinar? Por mais próxima que seja, madrasta é madrasta. Ninguém cuida e educa como uma mãe de verdade. Por causa da música alta, só alguns trechos da conversa chegavam até Lara. Mas pelos olhares cheios de compaixão que os convidados lhe lançavam, ela logo entendeu o tema. Teresa Martins estava contando uma história íntima e nada alegre sobre a vida de sua nova nora. E, como que de propósito, naquele exato momento Boris havia se afastado da jovem esposa para se juntar aos amigos e preparar uma brincadeira organizada pelo animado mestre de cerimônias. A amiga dela dançava com o padrinho. O pai e a madrasta também rodopiavam ao som de uma belíssima balada de rock lenta, daquelas que arrepiam até a alma. A noiva de branco sentiu-se completamente sozinha, desprotegida, humilhada, quase cuspida pelas palavras impiedosas da sogra. O que mais doía era que, no fundo, Teresa não havia mentido. Era verdade, feia, amarga, até vergonhosa. Mas, ainda assim, será que o casamento era o lugar certo para expor a irresponsabilidade e impulsividade de uma mãe que destruiu a família e abandonou a filha em nome da busca por felicidade? Lara sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Sem enxergar direito o caminho e com o risco de tropeçar, apressou-se em direção ao banheiro feminino. A fiel amiga Carol percebeu a fuga apressada da estrela da festa e correu atrás dela para entender o que estava acontecendo. Não foi fácil. A noiva não conseguia se acalmar. Carol a obrigou a lavar o rosto com água fria, e só então o acesso de choro cessou. Foi aí que Lara conseguiu explicar por que tinha saído chorando. A amiga, sem querer aumentar ainda mais a tensão, evitou comentar sua opinião nada positiva sobre a falta de tato da sogra. Em vez disso, observou a noiva com atenção e pediu: "Fica aqui, Lara, e não se mexe. Vou correndo buscar meu estojo de maquiagem e já volto. Vamos restaurar essa beleza toda", disse Carol. "Não dá para aparecer assim no salão. Vamos lá, amiga, se recompõe que eu já volto." Mais tarde, Lara soube o que tinha acontecido. No salão, Carol foi direto até Beatriz, a madrasta de Lara, e contou o que a sogra havia feito. Resumiu rapidamente o que havia ocorrido.
Com o estojo em mãos, correu para retocar a maquiagem da noiva, ainda abalada. Enquanto isso, Beatriz se dirigia à mesa onde, com ar de rainha no trono, estava sentada Teresa Martins. E foi direta. Me diga, por favor, o que a senhora quer com isso tudo? Por que está estragando a festa com fofocas mesquinhas? Quem está forçando a senhora a contar, logo no casamento do seu filho, uma história triste em que justamente a Lara é a maior vítima? Sim, os pais dela se divorciaram. Mas a senhora é uma mulher adulta, sensata, devia entender que ela não tem culpa nenhuma disso. Teresa Martins bateu os longos cílios postiços e, fingindo sincera surpresa, respondeu: Ah, mas imagina se eu quis ofender a Larinha. Pelo contrário, eu disse que ela é uma moça boa e que não tem culpa pelas falhas na sua educação. Ela tem um trauma psicológico tão profundo que, claro, isso teria consequências. É um fato. Como alguém pode se ofender com isso? A justificativa não amenizou em nada a indignação de Beatriz, que respondeu com frieza: Fique sabendo que a nossa Lara não vai ser alvo de ataques. Enquanto retocava a maquiagem da amiga, Carol falava o máximo que podia para distraí-la dos pensamentos ruins. Você precisava ver sua madrasta indo para cima da sua sogra. Ela foi com uma cara tão determinada que, por uns segundos, eu até fiquei com medo. Que bom que eu sei que sua madrasta é uma mulher justa, continuou Carol. E quem não mexe com a família dela, não tem motivo para se preocupar. Mas tenho certeza de que aquela fofoqueira azeda não saiu ilesa, não. E convenhamos, a Teresa tem um orgulho fora do normal. Trabalha como simples recepcionista num centro médico, mas se comporta como se fosse uma médica experiente e insubstituível. Pelo jeito dela, dá até a impressão de que venceu a morte em pessoa numa batalha épica. Ou melhor, como se tivesse impedido uma epidemia mundial e salvado a humanidade. Lara não conseguiu conter um sorriso, e Carol tratou logo de reforçar aquela reação positiva. Sua sogra é igual a um pavão. Abre aquelas penas todas, se exibindo. Mas por baixo, você sabe bem, não tem nada que preste. E olha que o que ela faz lá no centro é só agendar consulta e fazer conta. Agora, saber se mostrar assim, isso ela sabe. Quando Lara voltou ao salão, acompanhada da fiel amiga, foi recebida por um Boris preocupado, e por sua mãe, que aparentava certo constrangimento. Teresa, ao que tudo indicava, já havia contado ao filho a sua própria versão da história. Boris então se dirigiu à esposa, dizendo com um tom apaziguador: Meu amor, você provavelmente ficou muito nervosa, por isso reagiu de forma tão intensa a comentários tão inofensivos. Ao perceber que Carol, logo atrás de Lara, fazia gestos discretos de alerta, Boris calou-se, e Teresa tomou a palavra. Olha, sinceramente, eu até estou disposta a pedir desculpas, embora nem tenha pensado em te ofender. Naquela noite, de fato, Teresa pediu perdão a Lara. Mas logo ficou claro que não havia um pingo de sinceridade naquelas palavras. Infelizmente, a nora teve que aceitar que a sogra não pensava em medir o que dizia. Havia mais veneno em suas palavras do que em um cogumelo tóxico. Lara falava abertamente que não gostava daquelas acusações infundadas, mas Teresa apenas fazia cara de surpresa e repetia que não tinha tido intenção de ofender ninguém. A jovem, por instinto, evitava contar ao marido sobre as atitudes da mãe dele. E sua amiga de confiança a apoiava nisso. Faz bem. O Boris até parece sensato, mas vai que ele vira tudo ao contrário para defender os parentes. Só se você gravasse escondido. Aí sim, dava para ele ouvir como ela tira sarro da sua cara, sempre com aquele veneno disfarçado de melhores intenções. No entanto, não demorou para Lara perceber que, na maioria das vezes, o marido não só apoiava a mãe, ele se posicionava ao lado dela como uma rocha firme. A situação piorou ainda mais depois que o sogro, Antônio Martins, faleceu subitamente por conta de uma complicação cardíaca repentina. Naturalmente, Teresa precisava de apoio, e Lara realmente sentia empatia por ela. Mas o temperamento da sogra se tornou ainda mais difícil. O pior momento veio durante a homenagem de 40 dias pela morte do sogro. Teresa estava convencida de que a mesa precisava ser montada em casa. Enxugando lágrimas invisíveis com um lenço de papel, ela explicava: até o 40º dia, a alma da pessoa falecida permanece onde viveu. Depois, se despede da existência terrena. Que o Antônio veja quem veio prestar homenagem. Então, não se discute,
A homenagem será aqui em casa. E a comida, nós mesmas vamos preparar. Ele teria gostado disso. Só vamos encomendar as tortas. Essas você claramente não daria conta. E eu, sinceramente, não tenho forças. Lara não teve coragem de negar algo à sogra enlutada. Carol, como sempre, estava por perto. Em um momento tão difícil, a amiga generosa prometeu acompanhar Lara, e essa promessa encheu a jovem de alegria. Ainda que se sentisse um pouco mal por sobrecarregar uma pessoa próxima com seus problemas. Mas Carol, além de amiga, era cozinheira, por profissão e por vocação. Isso garantia, além de apoio emocional, uma ajuda qualificada. Se não fosse por ela, tudo teria sido muito pior. Mesmo assim, não demorou para Lara se arrepender da decisão de assumir a cozinha durante os preparativos do velório. A sogra ficava rondando o ambiente, dando ordens, e de tempos em tempos, levando a mão ao peito. "Meu Deus!" exclamava Teresa, em tom teatral, levantando os braços como se chamasse o teto, ou quem sabe algo além dele, como testemunha. "Isso é simplesmente inadmissível. Lara, pare imediatamente e olha aqui como se corta o repolho." Não importava que Teresa também não conseguia fazer direito. O processador de alimentos estava quebrado, e Lara teve que continuar cortando como antes, do jeito que sabia, e que, aliás, funcionava. Com Carol, Teresa não implicava. Sabia que ela não toleraria esse tipo de atitude nem por amizade. E de qualquer forma, a comida precisava ser feita, pois já era tarde para encomendar. A viúva incansável já começava a se arrepender de ter se metido naquela aventura, mas parar de criticar a nora, isso ela não conseguia. "Não, isso não dá. Lara, onde você aprendeu a descascar batata assim? Que horror! Larga essa faca, pega o descascador. Daqui a pouco não vai sobrar nada dos tubérculos." Foi mais uma crítica lançada na direção da nora, mesmo que as cascas estivessem tão finas que quase dava para ver através. "Você nunca cozinhou arroz, é isso? Por que está colocando tanto óleo? Vai ficar impossível de comer. Pelos céus! Por que você cortou os cogumelos desse tamanho? O que é isso? Um corte qualquer e pronto. Você se esqueceu do motivo pelo qual está cozinhando? Tenha respeito. Capricha no açúcar. Não é para qualquer pessoa que você está preparando isso. E essas frutas secas? Pegou onde? No lixo? Isso aqui é uva passa ou barata seca? E esse damasco seco? Você é cega, é? Não viu que te venderam fruta cozida pela segunda vez? Inútil." O discurso de Teresa foi interrompido pela voz animada de Carol. Na verdade, quem não soube escolher foi o Boris. Quando Teresa, claramente incomodada por ter sido interrompida, virou olhar na direção de Carol, a jovem, enquanto mexia o conteúdo da frigideira, explicou com calma. Sobre as frutas secas, a senhora devia reclamar com o Boris. Foi ele quem foi ao mercado, não a Lara. Era difícil deixar Teresa sem palavras, mas Carol conseguiu. Depois de alguns segundos de silêncio, a sogra recuou e voltou a criticar a nora por outro motivo, como se tivesse esquecido completamente das tão odiadas frutas secas compradas pelo filho. "Lara, quem lava a louça assim? Isso é preguiça pura. Tem que esfregar dos dois lados, passar bicarbonato, depois enxaguar direito e só então entregar para Carol secar. Vai ter muita gente importante aqui hoje, para homenagear o Antônio. E vocês duas parecem estar querendo me fazer morrer de vergonha." Cansada de inventar motivos para criticar, Teresa colocou a mão no peito, como se estivesse com dor. "Ai, chega, Lara. Você vai acabar me matando de desgosto. Vou deitar um pouco, estou me sentindo muito mal. Você está acabando comigo." Enquanto a sogra se dignava descansar, Lara e sua amiga conseguiram terminar a maior parte das tarefas e se sentaram para tomar um chá e comer alguma coisa trazida por Carol, em potes que ela havia levado do trabalho. Mas, assim que Teresa surgiu novamente na cozinha, deslizando como se fosse uma rainha, até esse lanche foi criticado. "Isso faz muito mal, guardar comida em embalagem plástica." Carol e Lara concordaram ao mesmo tempo, mas continuaram mastigando, impassíveis. Teresa lançou um olhar reprovador para as duas e então decretou: "Lara, chega de conversa. Amanhã temos um dia difícil pela frente", disse Teresa, encerrando o momento. Carol entendeu o recado e começou a se preparar para ir embora.
Lara resolveu acompanhá-la até a porta do prédio para esperar juntas o táxi e se certificar de que o motorista era confiável. Enquanto aguardavam o carro, Carol fez uma sugestão em voz baixa. Escuta, e se você simplesmente deixasse tudo isso pra lá e fosse comigo? Deixa o Boris amanhã correr atrás das louças, servir, tirar da mesa, lavar e bajular a mãe dele. Ele é que devia estar resolvendo tudo isso. Jogou todas as tarefas em cima de você e ainda está feliz da vida, mandando em tudo. Olha, nem se juntar os clientes mais difíceis, não dá metade do temperamento da sua sogra. Vem comigo descansar. Se quiser, pode ir para sua casa também. Aposto que você tá com a chave. Amanhã, você aparece como uma pessoa normal, participa da homenagem, senta, fica um pouco e vai embora. Porque eu tô pressentindo que a mãe do Boris quer fazer de você uma Cinderela de verdade. Não posso, Carol. E não é nem pela Teresa que estou fazendo isso. É pela memória do Antônio. Ele nunca se meteu nas nossas coisas, e sinceramente, acho que gostava de mim. Tudo bem, como quiser. Mas fique esperta, se chegar num ponto em que não der mais, chama um táxi e vai embora. As amigas viram o carro se aproximar, se despediram, e no dia seguinte, tudo aconteceu exatamente como Carol havia previsto. Teresa, com ar pesaroso, sentava-se ao lado da foto do falecido marido, dando instruções à nora em voz baixa. No entanto, a entonação com que falava, mesmo as frases mais inofensivas, deixava claro para todos os presentes que ela, pobre coitada, era obrigada a suportar uma desajeitada e desleixada chamada Lara. Esse desafio, Lara teve que enfrentar sozinha. O pai e a madrasta estavam em uma longa viagem de trabalho. Carol estava de plantão e não conseguia sair do trabalho. E o marido, Boris, não a apoiava em nada. Ocupava-se em conversar com os convidados. Depois disso, Lara passou a tentar manter distância da sogra venenosa. De fato, parecia simples, era só limitar o contato. Mas sempre surgia alguma razão importante que levava o filho e a nora até a casa de Teresa. Foi assim que ela, pouco a pouco, foi se enraizando na vida da família do filho, e envenenando o ambiente. Tanto as datas comemorativas quanto as visitas mais simples haviam se transformado, para Lara, em difíceis testes de resistência. E com a aproximação de mais um fim de semana, ela não esperava nada diferente. Agora, de volta ao presente, tudo parecia seguir exatamente o mesmo roteiro. Como já era de se esperar, Boris se esquivou completamente das tarefas de limpeza e da cozinha. Coube a Lara, sozinha, arrumar a casa e pensar em como preparar um almoço decente com o que havia disponível na geladeira. Já tarde da noite, quando o marido dormia profundamente, Lara finalmente se sentou à mesa da cozinha e começou a montar a lista de compras para a manhã seguinte. Por sorte, havia um pedaço de carne no congelador, e a lista acabou ficando curta. Ela imaginava que Boris poderia aproveitar a ida ao mercado para comprar alguns itens que não seriam usados diretamente no preparo do almoço. Mas, pela manhã, ao fazer o pedido, ouviu a resposta indignada do marido. Ah, não exagera. Você mesma compra isso. Eu não vou ter tempo. A mamãe provavelmente vai querer me levar em um monte de lojas de roupa, não de comida. Então, compra tudo você, tá bom? Se ficar pesado, chama um táxi. Boris então preparou um shake esportivo para o café da manhã, despejou na garrafinha especial e saiu apressado para a academia. Lara não teve outra opção a não ser se arrumar e sair para fazer as compras sozinha. Por causa disso, teve que preparar o almoço quase em ritmo de emergência. Escolheu uma receita confiável e saborosa que Carol havia lhe ensinado. Tudo era bem medido e testado, então não havia com o que se preocupar quanto ao resultado. Ainda conseguiu trocar o conjunto folgado e confortável que usava por uma roupa de casa bonitinha, a tempo da chegada de Teresa, que apareceu logo em seguida, junto com Boris, que trazia a cachorrinha na coleira e uma grande bolsa esportiva no ombro. Lara tentou, sem que percebessem, fazer uma respiração profunda para se acalmar. Mas Teresa começou a implicar assim que cruzou a porta. Não dava para colocar um puff no hall de entrada. Eu já não tenho mais 16 anos para ficar equilibrando em uma perna enquanto abro o zíper da bota. Calma, mãe, eu já vou soltar a cachorrinha, guardar as coisas e te ajudo, tá? Respondeu Boris, tentando agradar. Mas Teresa protestou indignada. E por que tudo você, meu filho? Sua esposa vai quebrar a coluna ou perder os braços se cuidar um pouco da sogra? A tensão aumentava,
Mas o escândalo foi evitado graças à animada cachorrinha, que, ao ser solta, correu direto para a cozinha e começou a derrubar coisas por lá. Revirando os olhos em desaprovação, Teresa resmungou para a nora. Tá parada por quê? Corre lá pegar a Kylie antes que ela apronte alguma. Meu Deus, até isso tenho que ensinar. Felizmente, Lara não precisou se curvar. Com um petisco na mão, atraiu a cachorrinha, segurou-a pela coleira, fechou a porta da cozinha e a levou de volta até a dona. Teresa fez novamente uma expressão de desagrado. Pra que agarrar a pobre Kylie desse jeito? Solta, deixa ela correr. Ou você acha que vou manter minha cachorra na coleira o tempo todo, como se fosse uma prisioneira acorrentada? A fina correia de couro parecia mais uma joia delicada do que qualquer tipo de amarra. Mas Lara, sensatamente, achou melhor não comentar e simplesmente convidou todos para se sentarem à mesa. Boris apressou-se em dizer: podem começar sem mim. Vou só tomar um banho rápido e já volto. O quê, meu filho? Protestou Teresa. Jantar sem o chefe da casa é falta de educação, declarou Teresa. Vamos esperar. Vá se refrescar o quanto quiser. Enquanto isso, eu e a Lara vamos conversar um pouco. Um papo de mulher para mulher, só entre nós. O tom meloso da sogra deixou Lara ainda mais desconfiada, mas ela não ia pedir ao marido que adiasse o banho. Que ele se refrescasse mesmo, depois do treino e das idas às lojas. Ela daria um jeito de se segurar até o retorno dele. Lara não deixou de reparar que Boris levou consigo para o banheiro não apenas as roupas que planejava colocar na máquina de lavar, mas também o celular. Claro, como todo mundo hoje em dia, ele vivia com o aparelho nas mãos ou bem perto. Mas de uns tempos para cá, parecia quase grudado nele. Explicava que havia um projeto importante em andamento, por isso precisava estar disponível o tempo todo, para responder quase que imediatamente às mensagens. Boris dizia que, se o contrato fosse fechado, eles finalmente poderiam comprar uma casa fora da cidade. Provavelmente através de um financiamento, claro, mas ainda assim, uma conquista. E ele descrevia com entusiasmo como seria maravilhoso sair logo cedo para a varanda, se sentar na poltrona, se enrolar num cobertor e aproveitar a paz pastoral do campo. Lara não era contra esse plano, pelo contrário, achava a ideia bastante agradável. Mas sabia que, por trás daquela imagem idílica que o marido descrevia com tanta empolgação, haveria muito trabalho duro e um bom investimento de dinheiro. Boris já começava até a cogitar vender o apartamento na cidade para aliviar o peso do financiamento. Mas tanto a madrasta de Lara quanto a amiga tentavam convencê-la a não aceitar essa ideia. Beatriz, a madrasta, inclusive, havia sido bastante direta, usando palavras nada gentis ao se referir a Boris e à mãe dele. Enquanto refletia sobre o comportamento do marido e os planos para a casa de campo, Lara se desligou do que acontecia ao seu redor, até que a voz ríspida da sogra a arrancou de seus pensamentos. Vai me deixar na entrada para sempre? Pega logo meus chinelos. Não tô achando. Isso era coisa para ter resolvido antes. Olha só, que falta de organização. Por acaso vou passar o fim de semana inteiro de pé aqui na porta? Você tá dormindo? Lara realmente estava exausta, depois da faxina de última hora e da correria com o almoço, e mal tinha dormido na noite anterior. Mas preferiu não justificar nada. Com educação, disse apenas: pode ir entrando na sala. A sogra bufou e imitou o tom dela com ironia. Na sala. Só faltou chamar de salão ou saleta. Esse quartinho de 12 metros quadrados nem pode ser chamado de sala. Só pode ser chamado de cômodo, no máximo. Isso aqui é uma espelunca. A Kylie mal consegue se mexer aqui dentro. Lara teve vontade de responder que, até onde sabia, não existia nenhuma regra oficial sobre o tamanho mínimo de um cômodo para ele ser chamado de sala de estar. Afinal, o nome se refere à função, não à metragem. Mas, como já havia decidido com antecedência, Lara preferiu não reagir aos comentários provocativos da sogra, pelo menos por enquanto. Embora, a cada minuto, isso se tornasse mais difícil. Teresa não parava de fazer pequenas observações e criticar tudo o que via. Chamou as cortinas de pobreza visual, considerou a ausência de tapete no chão uma falta de bom senso, e ainda fez questão de explicar. O Boris detesta chinelos desde criança. Mesmo com frio, anda descalço pela casa. Isso é péssimo, pode pegar friagem. Ainda mais aqui no térreo. E você, minha querida,
Devia cuidar melhor da sua saúde feminina. Afinal, ainda vai ter que dar filhos ao meu filho. Aliás, lá no nosso centro médico tem uma nova ginecologista. Velha amiga minha. Quer que eu marque uma consulta para você? Como minha nora, você ainda ganha desconto. Deixa a doutora Sônia Albuquerque te examinar. Vai. Tô achando estranho esse sumiço dos meus netos. Lara chegou a se arrepiar só de pensar na sogra e na tal amiga ginecologista discutindo detalhes do seu corpo. E não tinha dúvidas de que isso realmente aconteceria. Com toda a educação do mundo, recusou. Não, obrigada, Teresa. Eu já tenho minha médica de confiança. A firmeza de Lara incomodou Teresa, que logo procurou outro alvo para suas críticas. Ao olhar ao redor da sala, encontrou o conjunto de porcelana que Lara havia comprado há pouco tempo e deixado exposto sobre a mesa. Com desprezo, comentou: a tigela da minha cachorra é mais apresentável que esse serviço. Isso não, respondeu Lara, não conseguindo mais se conter. Esse conjunto foi feito em uma fábrica de porcelana francesa. Hoje em dia, ela se chama Fábrica Imperial, se não me engano. Escolhi um design moderno, mas a qualidade continua tradicionalmente alta, explicou Lara. Teresa então levou as mãos às bochechas, fingindo espanto. Ai, minha querida, tão ingênua. Até um cego veria que te empurraram uma porcaria qualquer. E para completar, arrancaram o couro no preço. Você não tem nenhuma malícia, nenhuma sabedoria prática da vida. A sogra virou uma das louças vazias, examinou com olhos críticos o selo no fundo, e depois de colocá-la de volta na mesa, deu seu veredicto. É mesmo da Fábrica Imperial. Mas esse conjunto é um fiasco deles. Isso aí não é design, é cafonice pura. Tão simples, tão pobre. Quem foram que colocaram para desenhar isso, hein? E você? Como caiu nessa coisa sem graça? Tá sem gosto mesmo. Devia ter consultado Boris, ou melhor, a mim. Queria mostrar independência. Ótimo. Mas então que pelo menos usasse o bom senso e escolhesse o padrão da rede em azul cobalto. Aí sim. Isso é qualidade, tradição, estilo, luxo clássico. Agora, esse artesanato mal feito aí. Dá até vergonha de mostrar para visita decente. Eu, como sogra, ainda passo por cima. Mas a aula de Teresa sobre louças de festa foi interrompida pela chegada de Boris. Com o celular em uma mão e a outra ajeitando os cabelos ainda um pouco úmidos, ele lançou um olhar insatisfeito para a mesa. E aí, vamos comer hoje ou não? As entradas, como você pode ver, já estão na mesa, respondeu Lara com calma. Agora vou cortar o pão, e em seguida sirvo o estrogonofe com purê de batata. Teresa fez uma careta e cochichou para o filho. A Lara realmente não tem noção alguma de ocasião. Servir uma comida tão simplória num almoço para a sogra? Nem tentou caprichar um pouco. Só faltou vir com macarrão e salsicha. Lara, é claro, ouviu tudo. Mas decidiu não reagir a mais esse comentário maldoso. Simplesmente trouxe a comida e desejou bom apetite à sogra e ao marido, que, nesse momento, estava concentrado digitando alguma coisa no celular. Teresa então lançou um olhar severo para o filho e ordenou: Boris, faça o favor de largar esse telefone e comer direito. Isso ajuda na digestão. Boris não gostava nada de ser mandado pela mãe, e sem saber como descontar o mau humor, resolveu descarregar na esposa. Provou o estrogonofe, fez uma careta como se tivesse mordido algo estragado, largou o garfo de lado e declarou: Minha querida, hoje você realmente se superou. Preparou um prato inesquecível. Lara o encarou, surpresa. A expressão do marido e suas palavras não combinavam em nada. Além disso, ela mesma já havia provado o prato e sabia que estava saboroso e delicado. Boris então completou, com sarcasmo: Tá me olhando por quê, com essa cara de ovelha assustada? Ficou uma porcaria completa. Sem entender, Lara pegou uma colher de purê e de estrogonofe, provou e perguntou: Boris, o que foi? Você tá com algum problema nas papilas gustativas? Juro que está tudo normal. A carne tá macia, o purê tá no ponto. Acabei de experimentar. Mas o marido insistiu. Eu também experimentei. E sinceramente, nunca comi uma coisa tão ruim na vida. Parece até que você cozinhou isso com os pés, e não com as mãos, completou Boris,
antes de atirar o prato cheio ao chão. O rosto de Teresa, que até então apenas observava silenciosamente a briga na casa do filho, se iluminou com um sorriso malicioso. Ela se deliciava com o constrangimento da nora, que nunca teve sua simpatia, e aprovava inteiramente a atitude do filho. Com fingido espanto, levou as mãos às bochechas e se dirigiu à cachorrinha, que se aproximava curiosa da comida caída. Kylie, querida, não come isso. Depois ainda vou ter que te levar no veterinário. Teresa fez menção de cheirar o próprio prato com exagerada afetação, mas não repetiu o gesto do filho. Simplesmente empurrou a louça para o lado e murmurou, como se falasse sozinha. Nem comida para criança ela sabe fazer direito. Uma nora dessas, totalmente sem jeito. Ao ver Kylie cheirar a carne, dar um passo para trás e sacudir a cabeça com repulsa, Teresa caiu na risada. Viu? Comentou Boris com sarcasmo. Nem a cachorra quis comer. Ela sabe quando algo pode fazer mal. A sala se encheu de risadinhas cruéis. Lara permaneceu em silêncio. Não conseguia entender por que o marido e a sogra estavam reduzindo todos os seus esforços à pura humilhação. As palavras da sogra doíam, sim, mas o que realmente feriu foi o gesto agressivo e covarde de Boris. Aquilo foi a gota d'água. Talvez, se quisesse muito manter o casamento, devesse engolir tudo e calar. Mas, naquele momento, Lara percebeu que não havia mais nada a sustentar. O que existia entre ela e Boris agora podia ser qualquer coisa. Convivência, hábito, vizinhança, menos família? Pensou Lara. A jovem mulher compreendeu que não queria, e não iria, continuar suportando aquele tipo de tratamento desrespeitoso. Com esforço, conteve o primeiro impulso de virar a saladeira na cabeça do marido. E também evitou atirar um prato de canapés com patê de fígado preferido da sogra, o mesmo pelo qual teve que ir até o mercado. A cena, talvez, ficasse até bonita de ver. Mas a educação falou mais alto. Com tristeza, Lara observou Kylie, que, como um pequeno aspirador de pó, limpava do chão os pedaços de carne espalhados e já frios. Então, deu de ombros e constatou. Boris, Teresa, nem um chefe de restaurante com estrela Michelin agradaria vocês dois. A sogra experimentou um dos canapés, fez um som de surpresa e murmurou. Pelo menos você conseguiu passar o patê no pão direito. Não estragou. Agora, trate de tirar da mesa esse lixo que você chamou de estrogonofe e traga alguma alternativa. Lara não se mexeu. Pegou o celular, abriu um dos aplicativos e anunciou com firmeza. Muito bem, não tão estimados. Já que não gostam da minha comida, não vou insistir. Em 40 minutos, um carro vai estar esperando por vocês na porta do prédio. Se arrumem. Você quer dizer que vamos de táxi para jantar fora? Perguntou Teresa, surpresa. Espero que tenha escolhido ao menos um restaurante decente. Ah, era melhor ter pedido comida em casa, reclamou Boris. Que preguiça sair agora. Cancela isso aí, vai. Pede a comida para vir aqui. Eu já até sei o que quero comer. Não, respondeu Lara com calma, embora por dentro uma tempestade estivesse se formando. Vocês não vão a restaurante nenhum, nem a café algum. Vão para casa. Para a casa de vocês. Teresa. Lá podem pedir o que quiserem. Podem até jogar pratos no chão à vontade. Isso é uma piada. Indignou-se Teresa. Você não tem o direito de mandar minha mãe embora. Protestou Boris. E por que não? Retrucou Lara, com falsa surpresa. Claro que posso. E nem vou exigir que você ou a Teresa limpem a bagunça do chão. Agradeçam a Kylie. Ela olhou para a tela do celular e repetiu. Se arrumem, por favor. Vamos evitar que o motorista tenha que esperar. Em 35 minutos, o carro estará na porta. E para facilitar, eu mesma vou pagar a corrida. Só quero me livrar da companhia de vocês o quanto antes. Ao perceber que Lara falava sério, Boris se resignou e perguntou. Mas por que a gente tem que ir de táxi? Sempre tem uns motoristas malucos, ou o carro tá com um cheiro horrível. Já que você tá expulsando a gente de forma tão carinhosa, então vamos com conforto. Não é, mãe? Teresa apertou os lábios e concordou, mas Lara, de repente, falou com firmeza e sem deixar espaço para a réplica. E é por isso, meu querido e descompensado Boris, que você vai me entregar agora mesmo a chave do carro. Mas que história é essa? Rebateu ele.
Além de quase me envenenar com aquela comida, agora quer tomar o meu carro também? Tá brincando? Lara riu, deixando Boris e Teresa visivelmente confusos, e então explicou. Boris, provavelmente essa coroa invisível que você carrega na cabeça que fez tudo aí dentro murchar e atrofiar, disse Lara, apontando sutilmente para a testa dele. Esse carro não tem nada a ver com você. Foi comprado com o dinheiro que meu pai e a Beatriz me deram. Mas eles te deram isso como presente de casamento, rebateu Boris. Então o dinheiro era para nós dois. Compramos o carro com ele, o que significa que tenho todo o direito de usá-lo. Hoje em dia nem precisa de autorização formal. Tô incluído no seguro. Outro dia o policial me parou, conferiu os documentos e ficou tudo certo. Não tem problema nenhum. Isso mesmo. Animou-se Teresa, que até então estava calada. O carro foi comprado no casamento. Logo, metade é do meu filho. E quanto à reforma aqui no apartamento, que o Boris ajudou a fazer, você vai ter que pagar a parte dele, sim. Nem pense que vai tirar vantagem do meu filho. Pode tirar o cavalinho da chuva. Você vai dividir tudo que foi conquistado nesse casamento, querendo ou não. A lei está do nosso lado. Lara achou graça. E decidida a devolver pelo menos uma parte da acidez que recebia da sogra, respondeu com leve ironia. Ah, Teresa, a senhora não pode ser tão ingênua. Sério mesmo que acredita que meu pai, advogado com anos de experiência e uma carreira sólida, não teria se precavido? Sabendo como o sistema é falho e conhecendo a natureza humana. Desde o começo, assim que conheceu vocês, meu pai sugeriu que eu cancelasse o casamento, continuou Lara. E me falou várias verdades sobre você, Boris. Disse que você era imaturo, interesseiro, arrogante, e que, de vez em quando, daria suas escapadinhas. Mas é claro que eu estava com os olhos cobertos por lentes cor-de-rosa e não quis enxergar nada disso. Ei, pega leve, patetinha, protestou Boris. Desde quando eu tenho que ficar ouvindo esse tipo de ofensa? Mãe, vou ali esquentar o carro e depois volto para te buscar. Assim você não fica no frio esperando. E você, Lara, pensa bem no seu comportamento. Quando cair em si e perceber que está errada, me liga. Se o pedido de desculpas for bom, talvez, eu disse talvez, eu pense em te perdoar. Lara suspirou. E como se explicasse a situação a duas crianças teimosas, começou a colocar os pingos nos is. À medida que falava, os rostos de Boris e Teresa ficavam cada vez mais tensos. Primeiro, já falei 1000 vezes, não me chame de patetinha. Segundo, com o tempo, ficou claro que meu pai tinha razão. Você, Boris, é mesmo meio limitado. E sinceramente, depois do show que deu hoje, você acha mesmo que eu vou te ligar e pedir desculpas? Isso é absurdo. Uma fantasia criada pelo seu ego inchado. Aliás, você é tão ingênuo que acha que eu não percebo suas trocas animadas de mensagens no celular. Acha mesmo que sou cega, surda e muda? E quanto à sua esperteza, Teresa, bom, essa já está mais do que evidente. A senhora está disposta a arrancar com os dentes tudo o que considera conquista do casal. Mas o cálculo de vocês saiu um pouco errado. Terceiro, o carro que você tanto gosta de dirigir está registrado no nome da minha madrasta. Então, Boris, se você tiver a ousadia de me desobedecer agora e sentar ao volante, a Beatriz pode, sem pensar duas vezes, comunicar às autoridades que o veículo foi furtado. E pode acreditar, isso pode ser feito à distância, de qualquer lugar do mundo. Aí quero ver você provar que está com a documentação em ordem. E mais, fique sabendo que a Beatriz não vai voltar atrás. Ainda no final do nosso casamento, ela me avisou que, se um dia você pisasse fora da linha, não teria misericórdia. E acredite, ela é do tipo que cumpre o que promete. Lara não impediu o marido, que correu até o hall para verificar o nome no documento do carro. Em seguida, voltou furioso, agitado, segurando o certificado de registro e se dirigiu à sogra. Teresa, por que está parada aí como uma estátua? Eu estou falando sério. Vamos, comecem a se organizar. E você, meu filhinho querido, ajuda sua mãezinha a colocar pelo menos o essencial na bolsa. O tempo até a chegada do táxi está passando rápido. Vermelho de raiva, Boris retornou à sala sacudindo o documento do carro na mão e gritando. Sua trapaceira! Por que não me disse que o carro estava no nome da Beatriz e não no seu?
A Beatriz. Como é que vocês armaram isso tudo tão direitinho? Golpistas. Isso é um golpe. Não tente dar parecer jurídico sobre algo que você claramente não entende, interrompeu Lara, fria. O fato de, em mais de um ano, você nunca ter se dado ao trabalho de perguntar como o carro foi registrado, ou sequer ter olhado os documentos com atenção, só prova que isso nunca te interessou de verdade, continuou Lara, encarando o marido. Aliás, só para te informar, esse tipo de acusação grave contra mim e minha família, se eu quiser, pode até te render um processo. E mais uma vez, para de me chamar de patetinha. Teresa então arrancou das mãos do filho o papel cor-de-rosa, colocou os óculos e começou a examinar cuidadosamente as informações impressas. O que leu claramente não a agradou. Tentou, inclusive, rasgar o documento, mas não conseguiu. O papel estava plastificado. Lara se levantou, tirou o certificado das mãos da sogra e perguntou, com firmeza. E então, Boris? Teresa, por que estão enrolando? Arrumem suas coisas e saiam do meu apartamento. Se a ideia era me fazer perder a cabeça com aquele teatrinho ridículo do Strogonoff e forçar uma briga que acabasse em divórcio, parabéns, conseguiram. Deu tudo certo para vocês. Só não consigo entender como Boris conseguiu se casar comigo apenas para tirar vantagem depois de uma separação. É sério isso? Amor, você é mesmo tão mesquinho assim? Tô chocada. Teresa explodiu. Como você tem coragem? Arrancou tudo do meu filho e ainda debocha. Esse dinheiro foi dado pros dois, como presente de casamento. E isso é fácil de provar. Tenho um monte de testemunhas do meu lado, continuou Teresa, exaltada. E todas vão confirmar, uma por uma, quanto vocês receberam de presente no casamento. Teresa, disse Lara em um tom calmo, a senhora está sendo, com todo respeito, ridícula. No nosso casamento, ninguém falou em voz alta quanto deu. Todos colocaram seus envelopes dentro de uma caixa decorada. A senhora deve se lembrar. E ninguém fez contabilidade pública disso. Se a senhora pretende convencer essas pessoas a inventarem valores agora, não esqueça de avisá-las a respeito das consequências legais de prestar falso testemunho. Aliás, lembro vagamente, desde que li o Código Penal na adolescência, que a pena por esse tipo de crime não é das mais leves. Então, para que arrumar problema para gente inocente? Lara olhou o celular novamente e avisou, de forma prática e direta, as pessoas que em breve estariam definitivamente fora da sua vida. O tempo está acabando. O carro vai chegar a qualquer momento. Se organizem. Boris, por que você ainda está aí parado? Vai, pega suas coisas. Em um estado estranho, quase de choque, Boris obedeceu à esposa e seguiu em direção ao quarto. Teresa, no entanto, era mais resistente. E voltou a protestar, despejando sua indignação sobre a quase ex-nora. E eu que pensei que você fosse uma moça doce, continuou Teresa. Mas olha só, conseguiu até me enganar. Uma atriz e tanto. Quem diria, hein? Mas você acha mesmo que eu e o Boris vamos aceitar isso caladinhos e sair de fininho? Está muito enganada. Ah, Teresa, respondeu Lara, dando uma risada. Eu não sou tão ingênua assim. Para de rir, gritou Teresa, furiosa. Tá achando que você, seu pai e sua madrasta passaram a perna na gente? Pois fiquei sabendo que não. Ela então fez um gesto obsceno com a mão, sacudindo os dedos em formato de figa no ar. Vamos entrar com um processo. Sim. Vamos exigir compensação pela reforma do apartamento e pela divisão de todos os presentes, os que a gente conseguir comprovar, claro. Fiquem à vontade, respondeu Lara, com tranquilidade. Esse é um direito de vocês. Mas agora, sinceramente, saiam da minha casa. Boris, chamou ela, vendo o marido reaparecer na sala, concentrado em guardar o televisor dentro de uma caixa. Não precisa se apressar. Se é para falar de justiça, esse televisor também é dos dois, então não vou proibir que leve. Mas, na hora de dividir, o valor será considerado com depreciação e perda de mercado, já que o modelo é antigo. E não esquece de devolver a chave do carro, tá? Seria ótimo evitar mais complicações. Ah, e quando estiver lá lutando pelos seus direitos violados, lembra que eu também posso abrir um processo. Ou melhor, meu pai pode fazer isso por mim. Espero que tenha entendido o recado. Boris, comandou Teresa,
Tira foto de tudo que está ficando com essa pão dura. Vai que depois ela troca as coisas boas por tralha e diz que sempre foi assim. Fiquem tranquilos, Teresa, respondeu Lara, com um tom falsamente doce. Superar vocês dois em mesquinharia seria impossível para mim, mesmo que eu tentasse. Não vou mexer em nada que pertença ao seu filho. Depois combinamos uma data e ele vem buscar o que ficou. E por favor, peço que não danifiquem nada que seja meu. O carro está estacionado sob câmeras de segurança, e o apartamento é ligado diretamente à central da empresa de vigilância. Se acontecer alguma coisa, mesmo que pequena, saibam que há consequências. Pena curta, talvez, mas pena real. Fica o aviso. E não pensem que vou me arrepender de denunciá-los, caso necessário. Eu não vou. O restante da arrumação aconteceu quase em silêncio. Só se ouvia o barulho irritado de portas de armário sendo abertas e fechadas por Boris, e os suspiros dramáticos de Teresa, entre um assoar de nariz e outro. Kylie, a pequena cachorra, tentava circular entre os pés dos dois, mas soltava ganidos sempre que levava uma pisada da dona furiosa ou do filho mal-humorado, agora quase oficialmente solteiro. Boris, talvez para adiar o inevitável, parecia enrolar nos preparativos, até que Lara encerrou a paciência. Pronto. Por favor, com suas coisas. Pra fora. E não esqueçam da cachorra. Nossa, como você pode ser tão venenosa? Resmungou Boris. Lara respondeu com leveza. É que tive uma professora excelente, lembra? Não é, Teresa. Aliás, só uma coisa ainda me intriga, continuou ela, olhando para a sogra com curiosidade real. Por que a senhora deixou Boris casar comigo? Afinal, se desde o começo parecia me detestar tanto. A senhora me odiou desde o primeiro olhar. Até hoje me dói lembrar o que fez no dia do nosso casamento. E nem vou comentar tudo o que falou para mim ao longo desse ano. Sinceramente, Teresa, não teria sido mais fácil simplesmente proibir o Boris de se casar comigo? Qual era a necessidade de todo esse teatro, se o único sonho da senhora era ver o nosso divórcio? Isso é o que eu realmente não entendo. Teresa lançou um olhar gelado para Nora e murmurou com desprezo, entre os dentes. Quem sabe demais, envelhece mais rápido. Boris jogou as chaves do carro no chão de propósito, e depois levou umas 10 bolsas e caixas para o corredor do prédio. Não achou necessário sequer se despedir da mulher a quem, até pouco tempo, dizia amar. Teresa, altiva, carregava um pacote com os documentos do filho. Na outra mão, apertava com força a guia de Kylie, a ponto de deixar os dedos brancos. A cachorrinha andava de um lado para o outro, inquieta, como se sentisse a tensão extrema da dona, e se enroscava constantemente entre os pés dela. Lara não esperou a escada ficar vazia. Assim que os dois cruzaram a porta, ela a fechou. Restava torcer para que o pior tivesse ficado do lado de fora. Mas, por mais que tentasse convencer a si mesma de que nada daquilo havia lhe afetado, era como se uma matilha de gatos selvagens arranhasse por dentro. Afinal, um dia, ela já havia amado muito. Lara amou Boris a tal ponto que o pai dela só conseguiu convencê-la a registrar o carro no nome da madrasta com muito esforço. Na época, ela protestou bastante, dizia que era um exagero, uma medida desnecessária. Cedeu apenas porque o pai ficou tão nervoso que precisou até chamar um médico. Beatriz também se juntou aos argumentos e prometeu que, se um dia a verdade viesse à tona, ela mesma se encarregaria de dar explicações ao Boris. Aliás, foi o pai e a madrasta quem sugeriram, desde o início, que Lara jamais vendesse o apartamento que tinha antes do casamento para investir num imóvel em conjunto com o marido. De todo modo, quando Boris começou a falar sobre isso, os óculos cor-de-rosa de Lara já haviam começado a rachar. O homem que parecia tão cuidadoso e carinhoso no namoro passou a mostrar, durante o casamento, quase só os traços mais negativos de sua personalidade. E como se não bastasse, ainda tinha Teresa como sogra. Aquilo tudo, que deveria ser felicidade, começou a pesar. E agora, naquele dia, tudo havia finalmente estourado. Mesmo assim, ainda havia uma tristeza no ar. Lara não queria estragar o fim de semana do pai e de sua madrasta com a notícia do escândalo com o marido e a sogra. Muito menos sentia vontade de dividir suas angústias com a mãe, que há muito tempo tinha outra família, e até outros filhos. Só restava ligar para a fiel amiga. Felizmente, Carol estava de folga e atendeu quase de imediato.
Ao saber que Lara havia brigado com o marido e queria desabafar, Carol logo sugeriu: vamos cair numa dessas casas de sushi? Essa hora costuma estar bem tranquila, e a gente pode conversar à vontade. Não, Carol. Melhor você vir aqui. Sushi e rolinhos eu não tenho, mas no cardápio tem estrogonofe sem drama e por efeito do seu jeitinho. Isso é maravilhoso, mas, será que você não queria, só dessa vez, sair um pouco e espairecer? Não tô nesse clima, Carol. De verdade. Eu e o Boris brigamos feio. Ele pegou parte das coisas e foi embora, com a mãe dele, pra casa dela. Carol bufou do outro lado da linha. Ah, sabia que essa fofoqueira tava no meio. Então é certo. Precisamos comemorar sua libertação do jugo de Teresa e do Bosta. Lara então confessou que a deixava desconfortável naquela situação. Eu esqueci de pegar os jogos de chave do Boris e da Teresa. Só pedi a do carro. Carol respondeu animada. Isso é o de menos. Normal perder o foco quando sua vida desmorona assim, de repente. Mas é bom lembrar que, até trocar a fechadura, você tá praticamente presa na própria casa. Porque na cabeça do Boris e da doida da mãe dele, que tem pão no lugar de cérebro. Mas de aprontar, eles são bem capazes. Isso não é motivo para ficar triste. Daqui a meia hora tô aí, disse Carol. Aí você me conta tudo em detalhes, com uma boa xícara de chá. Enquanto Lara desabafava com a amiga sobre os acontecimentos recentes, do outro lado da cidade um diálogo intenso acontecia entre Teresa e Boris. Durante o trajeto de táxi, os dois permaneceram em silêncio, mas assim que chegaram em casa, Teresa não se conteve e começou a repreender o filho quase de imediato. Boris, por que você ficou aí, de boca aberta, sem perceber nada? A Lara te passou a perna na cara dura, e você nem viu. Boris, claro, não concordou com essa definição e se defendeu, irritado. Como assim de boca aberta? A gente escolheu o carro juntos, eu e a Lara. Só que depois eu fui com os caras pro sítio comemorar a compra, e deixei ela resolvendo aquele monte de burocracia. Seguro, documento, essas coisas chatas. Mas que idiota! Esbravejou Teresa. Com os amigos, no sítio, festejando a compra, e deixou a sua esperta esposa sozinha para registrar o carro. Resultado, ela colocou no nome da madrasta. E agora, como a gente vai cobrar metade do valor disso? Pior que a gente tem até testemunha dizendo que o dinheiro para comprar o carro foi presente de casamento. Mas, no papel, a proprietária é a madrasta da Lara. Boris ficou calado, sem conseguir encontrar argumentos que o defendessem. E Teresa deu seu veredicto. Ai, Boris, você é um tolo. Um pamonha, isso sim. O filho se revoltou. Ah, quer saber? E a senhora? Foi você que inventou aquele teatro ridículo de jogar comida. Eu podia continuar morando com a Lara. Vai saber, talvez conseguisse arrancar alguma coisa dela. Teresa suspirou enquanto colocava a chaleira no fogão. Ah, filho, você é meio lento mesmo. Já tinha ficado claro que com a Lara não ia dar em nada. Ela não ia cair nessa ideia de vender o próprio apartamento. Então, para que continuar perdendo tempo com aquela lesma? Boris deu um sorriso e foi fuçar a geladeira da mãe, procurando algo gostoso para acalmar os nervos. Observando o filho adulto ali, se consolando com comida, Teresa tentou animá-lo. Vamos tentar arrancar pelo menos um fiapo dessa ovelha desgraçada. Depois, começamos a buscar outras opções. Tem umas pacientes lá na clínica que são bem promissoras, têm grana e são meio bobinhas. Da próxima vez, achamos uma moça mais simples, sem advogados por perto. Igual no filme, sabe? Aquela história de casar com órfã. Pois é, vamos mirar numa dessas. E essa Lara? Ah, eu ainda vou pensar num jeito de me vingar. O processo de divórcio ainda estava em andamento quando Teresa resolveu abrir uma verdadeira campanha para destruir a reputação da quase ex-nora. Com suspiros falsos, aproveitava cada oportunidade para se lamentar sobre a traição de Lara, inclusive para o diretor da clínica, que sempre tivera certa simpatia por ela. A administradora da clínica, com quem Teresa às vezes tomava chá no fim do expediente e que inclusive havia comparecido ao casamento de Boris e Lara, acabou sendo uma das primeiras a ouvir suas lamentações. Ah, Silvia Bastos, dizia Teresa, suspirando como se estivesse sofrendo de verdade, um infortúnio caiu sobre nossa família.
O Boris e a Larinha estão se separando. Ele simplesmente não consegue superar o fato de que ela levou um amante para dentro da cama de casal. Claro, ela jura que foi um momento de confusão, um impulso irracional, um erro bobo. Mas a senhora entende, né? Levando em conta o que a mãe dela fez anos atrás, tá tudo nos genes. E isso, minha querida, nem com cirurgia plástica dá para apagar. Pelo menos não tiveram filhos, graças a Deus. Eu fiquei abalada, sofri, mas agora acho que foi tudo como devia ser. Vontade de Deus, sabe? Silvia Bastos não conseguiu esconder a surpresa. Nossa, nunca imaginei isso da Lara. No casamento, me pareceu tão doce, delicada. Uma mulher discreta, que amava o Boris. Jamais diria que ela seria capaz de uma traição. Pois é, Silvia, suspirava Teresa, fingindo uma dor maternal insuportável. Como diz o ditado, em águas calmas é que moram os demônios mais perigosos. E agora eu não sei mais como proteger meu filho de uma tragédia. O meu pobre Boris está tão deprimido, que eu temo até que ele cometa alguma besteira. Faço de tudo para animá-lo, mas parece que o mundo perdeu a cor para ele desde que aquela sem-vergonha saiu da vida dele. E nem teve a decência de aparecer lá em casa uma vez sequer. Talvez se tivesse tido coragem, ele já estaria melhor. Lara nem imaginava que, naquela altura, boatos desagradáveis sobre ela já circulavam pela cidade. É verdade que, nos dias de hoje, a vida das pessoas comuns já não desperta tanto interesse. Mas Teresa contava os supostos pecados da nora com tanta riqueza de detalhes que a fofoca continuava se espalhando. Lara mal havia se tornado oficialmente uma mulher divorciada quando a história do pobre homem em depressão profunda após ser traído pela esposa já tinha chegado até a cozinha do restaurante onde Carol trabalhava. Com espanto, ela ouviu a versão recheada sobre a vida conjugal de sua melhor amiga. Curiosa, e querendo se certificar de que não se tratava de um engano, Carol perguntou com cuidado à colega que contava a história. Tainá, e você sabe o nome dessa mulher tão apaixonada? Claro que sei. Lara, respondeu a colega, convicta. Esqueci o sobrenome dela agora, mas posso descobrir, se quiser. A sogra dela trabalha como atendente num centro médico onde eu vou às vezes. Mas olha, o principal é que essa mulher é uma traidora fria e calculista. Desde o começo, ela não queria nada sério com o marido. Nem o nome dele ela quis adotar. E ele, coitado, fazia tudo por ela. Quando percebeu que o divórcio era inevitável, ela simplesmente jogou ele para fora de casa, com uma sacolinha de documentos e a roupa do corpo. Um horror. Uma piranha. Sugou todas as forças dele, e já está em busca de outro, alguém mais promissor. Carol, que sabia pela própria Lara o que de fato havia acontecido, mal conseguiu se controlar. Mas entendeu que, se começasse a defender a amiga ali mesmo, só acabaria prejudicando ainda mais. Afinal, quem se justifica, parece culpado. Ela precisava agir com mais inteligência e com mais eficácia. Pensando rápido, concluiu que o melhor seria envolver Beatriz Fernandes na situação. A madrasta da amiga, com certeza, saberia fazer algo extraordinário. E ainda bem que Carol tinha sido esperta o suficiente para anotar o telefone de Beatriz tempos atrás. Ligou imediatamente, e pouco depois, já estava explicando o que estava acontecendo. Ao ouvir tudo com atenção, Beatriz pediu: Carol, tenta fazer com que a Lara não fique sabendo desses boatos por uns 2 ou 3 dias, pelo menos. Eu vou tentar ir até aí e resolver a situação pessoalmente. Me manda o nome do centro médico onde essa Teresa trabalha. Pode deixar que eu vou cuidar disso da melhor forma possível. Beatriz escolheu ir ao local num dia em que a substituta de Teresa estava no balcão da recepção. Com sua insistência e carisma natural, conseguiu marcar uma conversa com Silvia Bastos, a diretora da clínica. Silvia estranhou o motivo do encontro, mas concordou em ouvir a visitante que chegou por um assunto tão inusitado. Vim lhe contar algo sobre o qual, provavelmente, a senhora já tem alguma noção pelas palavras da Teresa. Mas, infelizmente, essa mulher distorceu os fatos de forma vergonhosa. Lara é vítima da língua venenosa dela, e eu estou aqui para restabelecer a verdade. Conheci o pai da Lara quando ela tinha apenas 15 anos. Uma idade complicada, sem dúvida. Mas posso lhe garantir, é difícil encontrar uma moça tão admirável quanto ela. Ela poderia ter me rejeitado, criado intrigas, impedido o pai de se aproximar de mim,
mas agiu como uma adulta. Um verdadeiro exemplo de maturidade. Mesmo sendo uma menina marcada pela traição da própria mãe, ela assumiu a responsabilidade de, se não ser uma filha ou amiga íntima, ao menos manter uma convivência respeitosa comigo. A Teresa, no entanto, deturpou completamente os fatos. Silvia Bastos lançou um olhar preguiçoso para o relógio inteligente no pulso e perguntou, sem rodeios: "E o que exatamente você quer de mim?" "De você? Nada", respondeu Beatriz com serenidade. "Só quero alertar. A duplicidade e a esperteza da Teresa podem prejudicar não só a minha enteada, mas também o seu negócio. Um conselho: quando tiver um tempo, confira se todo o dinheiro que entra passa mesmo pelo caixa." No segundo movimento de sua missão, Beatriz fez uma visita ao genro. Quando ele a viu entrar no escritório, ficou visivelmente desconcertado, e sem querer causar alarde entre os colegas, especialmente diante de uma funcionária nova, bastante promissora, aceitou sair com ela até a área de fumantes. Beatriz percebeu o olhar apreensivo de Boris, e com isso, ajustou discretamente o tom do discurso que havia planejado. "Não vou ficar aqui me alongando com você, Boris. A questão é simples. Ou você desiste de todas as suas pretensões sobre os bens da Lara, ou eu garanto que esse casamento vai ser anulado. Porque, meu caro, ficou claro que você agiu por interesse. Nesse caso, além de devolver muita coisa, ainda vai ter que pagar por danos morais. E fique sabendo que já estamos preparando um processo por calúnia." "Entendeu?" Boris apenas concordou. Foi só naquele momento que ele realmente percebeu que a situação tinha saído totalmente do controle. À noite, em casa, foi recebido por uma Teresa furiosa. "Por causa daquela madrasta da Lara, eu perdi o emprego", esbravejou. "Aquela tal de Silvia deixou subentendido que eu estava desviando dinheiro. Fizeram uma auditoria rápida e encontraram várias irregularidades. Resumo: a partir de amanhã, estou oficialmente desempregada." "Que família dos infernos!" resmungou Boris. "Ela veio atrás de mim também", disse Boris. "Apareceu lá e me deu um ultimato." Depois de pensar um pouco, mãe e filho decidiram aceitar. Abririam mão de qualquer parte nos bens de Lara. Vai saber o que mais Beatriz seria capaz de fazer. Para Lara, a chegada da madrasta foi motivo de alegria, até mais do que o próprio divórcio bem-sucedido. Elas aproveitaram muito tempo juntas. De vez em quando, Carol também se juntava a elas. Alguns meses depois, Boris e Teresa tentaram aplicar um novo golpe em um viúvo rico do interior, mas acabaram caindo na armadilha de um vigarista ainda mais experiente. Encantados com promessas de investimento fácil e retorno rápido, entregaram todas as suas economias a um empresário de sucesso que, dias depois, desapareceu sem deixar rastros. Sem dinheiro, sem reputação e abandonados até pelos conhecidos, mãe e filho terminaram isolados em um quarto alugado na periferia, trocando acusações amargas e sobrevivendo de esmolas, ironicamente vítimas do mesmo tipo de mentira com que tentaram enganar os outros. Em um desses encontros, Carol apresentou ao grupo um antigo colega da faculdade, Bruno. Diferente de Boris, ele não fazia o tipo exibido ou falante, mas tinha algo muito mais valioso. Era sensível, íntegro e surpreendentemente atento aos detalhes que importavam. Lara logo se encantou por sua inteligência tranquila, seu senso de humor gentil, acima de tudo, pelos valores que compartilhavam. Quando decidiram se casar, ninguém se espantou. A conexão entre eles era tão sincera e natural que pareciam feitos um para o outro. Foi ao lado de Bruno que Lara enfim compreendeu, de forma plena e definitiva, o verdadeiro significado daquela frase tão simples: para quem ama de verdade, os defeitos simplesmente não existem. Muito obrigado por ter acompanhado a história até o final. Se você gostou, não se esqueça de demonstrar seu apoio clicando no botão de curtir. Um grande abraço, e a gente se encontra na próxima história.